Meu nome é Maria das Graças, mas todo mundo me conhece como Graça. Hoje tenho 78 anos e achava que conhecia minha própria história. Até uma estranha bater na minha porta na semana passada e destruir tudo que eu acreditava sobre meu pai. Ah, minha filha, tem coisa que a gente guarda no peito por anos, décadas até, pensando que já fez as pazes com o passado, que já entendeu, que já perdoou, que já seguiu em frente. Mas aí a vida vem e te mostra que você não sabia de nada, nada mesmo. Hoje estou aqui na varanda com uma xícara de café esfriando na minha mão, vendo as sombras da tarde se esticarem pelo chão de cimento queimado. O vento balança as folhas da pitangueira que fica ali perto do portão, e o barulho das crianças brincando na rua me faz lembrar de quando eu era pequena. Naquela época, eu também corria descalça por essas ruas de terra batida, mas sempre com o ouvido atento, sempre esperando ouvir os passos de alguém que nunca mais voltou. Esperando meu pai voltar. Você sabe como é quando uma criança de 6 anos não entende por que o papai não chega mais para o jantar? Por que a cadeira dele na mesa ficou vazia de um dia para o outro? Por que a mamãe chorava baixinho quando pensava que eu estava dormindo? Eu me lembro como se fosse ontem. Era um sábado de manhã, dessas manhãs gostosas de interior onde o sol entra pela janela da cozinha e esquenta o rosto da gente enquanto toma café com leite. Mamãe estava passando roupa na tábua que ficava ali perto do fogão a lenha. O ferro chiava na camisa xadrez do papai, aquela azul e branca que ele gostava de usar para ir na cidade. Graça, vai chamar seu pai para almoçar, ela disse sem levantar os olhos do ferro. Saí correndo pelo quintal, os pés descalços esquentando na terra batida. Procurei ele na horta, onde sempre estava mexendo nas plantas de jiló e quiabo. Procurei no galinheiro, onde às vezes ficava consertando o poleiro. Procurei até na oficina improvisada debaixo da mangueira, onde ele mexia na bicicleta velha. Nada. Mamãe, não achei o papai em lugar nenhum. Ela parou com o ferro no ar. Ficou assim uns segundos, como se tivesse esquecido de respirar. Depois, pousou o ferro devagar, muito devagar, e olhou para mim com aqueles olhos castanhos que pareciam guardar um mundo de tristeza. Ele deve ter ido na cidade, filha. Deve voltar logo. Mas não voltou naquele dia, nem no outro, nem nunca mais. Nos primeiros dias, mamãe ainda botava o prato dele na mesa. Ainda deixava a roupa dele no varal, como se nada tivesse mudado. Eu ficava na janela da sala esperando ver a silhueta dele dobrando a esquina, com aquele jeito meio curvado de caminhar e o chapéu de palha na cabeça. Mamãe, quando é que o papai volta? Logo, minha filha, logo ele volta. Mas conforme os dias foram passando, as respostas dela foram ficando mais curtas, mais distantes. O prato dele sumiu da mesa. As roupas dele desapareceram do varal. E um dia, quando acordei, a cama de casal dos meus pais tinha virado cama de solteira. Foi aí que entendi, mesmo sem entender direito, que algo tinha mudado para sempre. Mamãe nunca foi de falar muito. Era uma mulher simples, dessas que carregam o mundo nos ombros sem reclamar. Depois que papai sumiu, ela ficou ainda mais calada. Arrumou trabalho na casa da dona Conceição, costurando roupa de cama e mesa. Levantava antes do sol e voltava quando já estava escuro, com os dedos furados de agulha e os olhos vermelhos de tanto forçar a vista. Eu e meu irmão Antônio, 2 anos mais novo que eu, ficávamos na casa da vizinha Dona Rosa durante o dia. Ela era uma santa, aquela mulher. Fazia mingau de milho pra gente, contava histórias da Cuca e do Saci, deixava a gente brincar no quintal dela com os filhos. Mas mesmo na casa da Dona Rosa, mesmo brincando de boneca ou de pique-esconde, eu ficava sempre de ouvido atento, escutando se não era o barulho dos passos do papai chegando, se não era a voz dele chamando Gracinha do portão. As outras crianças às vezes perguntavam onde estava meu pai. Eu inventava histórias, dizia que ele tinha viajado para longe trabalhar, que ia voltar com dinheiro e presente para todo mundo. Que ele era forte e corajoso, que estava construindo uma casa nova para a gente morar. Mentiras de criança que não consegue aceitar a verdade. Os vizinhos cochichavam. Eu era pequena, mas não era surda. Ouvia os pedacinhos de conversa quando pensavam que eu não estava prestando atenção. Coitada da Terezinha, criar 2 filhos sozinha.
Aquele homem nunca prestou mesmo. Deve ter arrumado outra e foi embora. Sempre soube que isso ia dar ruim. Quando eu ouvia essas coisas, sentia uma raiva danada. Queria gritar que eles estavam errados, que meu pai era bom, que ele não ia embora e deixar a gente. Mas, ao mesmo tempo, uma sementinha de dúvida ia crescendo no meu peito. E se fosse verdade? E se ele realmente tivesse nos abandonado? Na escola, quando a professora pedia para a gente desenhar a família, eu sempre desenhava papai junto com mamãe, eu e o Antônio, mesmo ele não estando mais lá. A professora, Dona Carmen, olhava meu desenho com aquele jeito meio triste e não falava nada. Mas eu via nos olhos dela a mesma pena que via nos olhos dos vizinhos. Conforme fui crescendo, as perguntas foram ficando mais difíceis de engolir. Por que mamãe nunca falava do papai? Por que não tinha nenhuma foto dele em casa? Por que, quando eu perguntava sobre ele, ela mudava de assunto ou arrumava alguma coisa para fazer? Uma vez, eu devia ter uns 10 anos, encontrei uma caixa de sapato escondida no guarda-roupa da mamãe. Dentro tinha umas cartas velhas, uns papéis amarelados e um retrato pequeno, meio desbotado. Era um homem que eu não reconheci direito, mas que tinha alguma coisa familiar no rosto. Mamãe, quem é esse homem na foto? Ela ficou branca como um fantasma. Pegou a caixa das minhas mãos com uma pressa danada e guardou de volta no fundo do armário. Não mexe nas coisas da mamãe, Graça. Vai brincar lá fora. Nunca mais vi aquela caixa. Procurei outras vezes, mas parece que ela sumiu ou foi escondida em algum lugar que eu nunca descobri. Aos poucos, fui me acostumando com a ideia de que ia crescer sem pai. Que outras crianças tinham pai para ajudar na lição de casa, para consertar a boneca quebrada, para carregar no colo quando estava com medo. Eu tinha só a mamãe, que mesmo cansada e triste, fazia o possível para ser pai e mãe ao mesmo tempo. Quando fiz 15 anos, mamãe organizou uma festinha singela. Algumas vizinhas, uns doces caseiros, guaraná e muita conversa. Eu estava bonita no meu vestido azul claro que ela mesma tinha costurado. Mas na hora que todo mundo estava dançando e se divertindo, me deu uma tristeza danada. Olhei ao redor e vi que todas as outras meninas estavam dançando com os pais. E eu estava ali, parada num canto, vendo a vida passar. Foi nessa festa que o João me tirou para dançar pela primeira vez. João era filho da Dona Conceição, onde mamãe trabalhava. Um rapaz moreno, de olhos claros, que mexia com bicicleta e tinha jeitinho para tudo. Ele me olhava com aquele sorriso meio tímido desde que éramos crianças. Mas naquele dia, na minha festa de 15 anos, alguma coisa mudou entre a gente. Você está linda, Graça. Ele sussurrou no meu ouvido enquanto dançávamos um bolero. Senti meu rosto esquentar. E pela primeira vez em muito tempo, me esqueci da tristeza de não ter pai. Ali, nos braços do João, sentindo o cheiro de sabonete dele misturado com brilhantina, eu me senti completa. Namoramos 3 anos. 3 anos de conversa no portão, de carta escondida, de encontro na praça depois da missa. João era um homem bom, trabalhador, que me tratava como se eu fosse feita de porcelana. Nunca fez perguntas sobre meu pai. Nunca me pressionou para falar do que eu não queria falar. Casamos quando eu tinha 18 anos. Uma cerimônia simples na igreja do povoado, com as amigas de mamãe cantando no coral e um almoço na casa da Dona Conceição. Eu estava lindíssima no vestido que mamãe bordou durante meses, com pérolas pequenininhas e rendinha na barra. Mas na hora de entrar na igreja, quando vi todas as outras noivas que conhecia entrando de braço dado com os pais, me deu uma pontada no peito que quase me fez chorar. Mamãe percebeu e segurou meu braço com força. Está tudo bem, minha filha. Eu estou aqui. E ela me levou até o altar. Minha mãe, que sempre foi pai e mãe, me entregou para o João como se fosse as duas coisas ao mesmo tempo. Essas lembranças doem, mas também curam. Se você gosta de histórias assim, minha filha, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias. Elas são importantes, mesmo quando machucam. João e eu fomos morar numa casinha pequena, mas aconchegante, a umas 5 quadras da casa de mamãe. Ele trabalhava na oficina mecânica do seu Zé, e eu fazia costuras em casa, igual mamãe me ensinou. A vida era simples, mas era nossa. Logo veio minha primeira filha,
A Rosângela. Quando a parteira botou ela nos meus braços, toda pequenina e rosadinha, eu chorei como uma criança. Não só de alegria, mas de uma mistura de sentimentos que eu nem sabia explicar. Olhando para aquele rostinho inocente, jurei para mim mesma que ela nunca ia passar pela dor que eu passei, que ela sempre ia ter pai e mãe por perto. Depois veio o Paulo, 2 anos mais tarde. E então a Márcia, que nasceu quando eu já estava com 25 anos. 3 filhos lindos, saudáveis, que encheram minha casa de barulho, de risada, de vida. Mas sabe que coisa estranha? Mesmo sendo mãe, mesmo tendo construído minha própria família, eu ainda sonhava com meu pai às vezes. Sonhos estranhos, onde ele aparecia na porta de casa, mais velho, pedindo desculpa. Ou onde eu era criança de novo e ele me carregava no colo, cantando aquela música que eu tinha certeza que ele cantava, mas que eu não lembrava direito como era. Acordava desses sonhos com o coração apertado e os olhos molhados. João percebia e me abraçava sem fazer pergunta. Ele sabia que tinha feridas em mim que só o tempo podia cicatrizar. Os anos foram passando e eu fui me acostumando com a ideia de que algumas perguntas nunca teriam resposta. Que meu pai era um mistério que eu levaria para o túmulo, assim como mamãe levou. Quando mamãe ficou doente, ela foi se apagando devagar, como uma vela que vai chegando no fim. Eu ainda tentei arrancar dela a verdade sobre papai. Sentava na beira da cama dela no hospital e segurava sua mão, já tão magrinha e fria. Mamãe, me conta do papai. Me conta o que aconteceu com ele. Ela olhava para mim com aqueles olhos já meio apagados, apertava minha mão e balançava a cabeça. Deixa isso para lá, minha filha. Algumas coisas é melhor ficar no passado. E ela levou o segredo junto com ela quando morreu, aos 68 anos, num domingo de manhã ensolarada. Eu estava segurando sua mão quando ela deu o último suspiro. E naquele momento, além da dor de perder minha mãe, senti também que estava perdendo para sempre a chance de conhecer a verdade sobre meu pai. Depois que mamãe se foi, achei que tinha fechado para sempre a porta do passado. João e eu já estávamos casados há quase 30 anos. Os filhos já tinham crescido e saído de casa para fazer suas próprias vidas. A Rosângela tinha se casado com um rapaz da capital e morava longe. O Paulo trabalhava numa fábrica em São Paulo, vinha nos visitar só no Natal e no aniversário do pai. A Márcia, minha caçula, era a única que ficou por perto, casou com o filho do padeiro e morava a 2 ruas de casa. Foi nessa época, quando a casa ficou mais silenciosa, que comecei a pensar mais no que poderia ter sido. Sentada na mesma mesa onde criamos os filhos, vendo João ler o jornal com os óculos na ponta do nariz, eu me pegava imaginando como seria se meu pai estivesse ali conosco. Se ele teria conhecido os netos, se teria ajudado João a consertar o telhado que vivia gotejando quando chovia forte. João percebia quando eu ficava assim, meio distante, perdida nos meus pensamentos. Em que você está pensando, Graça? Ele perguntava, baixando o jornal e me olhando com aqueles olhos claros que continuavam bonitos, mesmo depois de tanto tempo. Em nada não, João. Besteira de mulher velha. Mas não era besteira. Era uma ferida que eu pensava que tinha cicatrizado, mas que de vez em quando ainda doía, principalmente quando via famílias completas na igreja aos domingos, com os avós segurando os netinhos no colo durante a missa. Os netos chegaram e trouxeram uma alegria nova para a minha vida. Primeiro veio a Letícia, filha da Rosângela, uma menina esperta que já nasceu falando pelos cotovelos. Depois o Pedrinho, filho do Paulo, um garoto danado que não parava quieto 1 minuto. E por último, a Eduarda, filha da Márcia, que era igualzinha a mim quando criança. Quietinha, observadora, sempre prestando atenção nas conversas dos adultos. Foi a Eduarda, quando tinha uns 7 anos, que fez a pergunta que eu mais temia. Vovó, cadê o seu papai? Por que você nunca fala dele? Estávamos na cozinha, eu fazendo biscoito de polvilho e ela sentada no banquinho alto, mexendo na massa e lambuzando a mão. O sol da tarde entrava pela janela e iluminava o rostinho curioso dela. Senti o coração dar um pulo. Mesmo depois de tantos anos, mesmo já sendo avó, aquela pergunta ainda me desarmava completamente. Ah, minha netinha, o bisavô.
Ele foi embora quando a vovó era pequenina igual você. Mas por que ele foi embora? Como explicar para uma criança de 7 anos algo que eu mesma nunca entendi direito? Como contar que às vezes os adultos fazem coisas que não fazem sentido, que machucam sem explicação? Às vezes as pessoas vão embora, meu amor. Não é porque querem machucar, é porque a vida é complicada. Ela ficou me olhando com aqueles olhos grandes e escuros, processando minha resposta. Depois, voltou a mexer na massa, mas eu percebi que a pergunta ficou rondando na cabecinha dela. Naquela noite, deitada na cama ao lado do João, que já estava roncando baixinho, fiquei pensando na conversa com a Eduarda, e me veio uma vontade danada de saber mais. Depois de todos esses anos, depois da mamãe ter levado os segredos junto com ela, eu ainda queria entender o que tinha acontecido com meu pai. Foi aí que tomei uma decisão que mudaria tudo, mesmo sem eu saber na época. Comecei a procurar. No começo, foi meio sem jeito, meio sem saber por onde começar. Fui até o cartório da cidade ver se tinha algum registro, algum documento que pudesse me dar uma pista. A moça que me atendeu era nova. Não conhecia a história da família, mas foi muito gentil. A senhora tem o nome completo dele? Data de nascimento? Aí que eu percebi como sabia pouco sobre meu próprio pai. Sabia que se chamava José Benedito, que tinha nascido numa cidade vizinha, mas não sabia o nome dos pais dele. Não tinha certeza nem do ano em que nasceu. Minha mãe nunca falava muito sobre ele. Expliquei, sentindo as bochechas esquentarem de vergonha. A moça me olhou com aquele jeito compreensivo que as pessoas mais novas têm com os mais velhos quando percebem que a situação é delicada. Vou ver o que posso fazer, dona Graça. Mas sem mais informações vai ser difícil. Saí do cartório desanimada, mas não desisti. Comecei a procurar pessoas que pudessem ter conhecido ele. Vizinhos antigos que ainda estavam vivos, parentes distantes que às vezes apareciam nos enterros e casamentos. Foi a dona Zilda, uma senhora que morava na mesma rua desde que o mundo era mundo, que me deu a primeira pista de verdade. Seu pai, menina? Claro que lembro dele. José Benedito, aquele moreno alto que mexia com madeira, né? Senti o coração acelerar. Alguém que realmente se lembrava dele, que podia me contar coisas que eu não sabia. A senhora se lembra de quando ele foi embora? Dona Zilda ficou um tempinho calada, mexendo na xícara de café que eu tinha servido para ela. Olha, minha filha, isso aí é história muito antiga, e tem certas coisas que é melhor deixar quietas. Por favor, dona Zilda, eu preciso saber. Passei a vida toda sem entender nada. Ela suspirou fundo, daquele jeito de quem está carregando um peso há muito tempo. Seu pai era homem trabalhador, isso era. Mas tinha uns costumes, umas amizades que sua mãe não aprovava. Vivia mais na rua que em casa. E tinha umas histórias que corriam por aí. Que tipo de histórias? Ai, minha filha, você tem certeza que quer saber disso tudo? Sua mãe, que Deus a tenha, fez de tudo para proteger vocês dessas coisas. Mas eu insisti. Depois de tanto tempo carregando dúvidas, eu queria a verdade, doesse o quanto doesse. Corriam uns boatos de que ele tinha se envolvido com uma mulher de outra cidade, uma viúva que morava para os lados de Porangaba. Mas eram só falatórios, né? Você sabe como é povo pequeno, gosta de inventar história. Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em mim. Meu pai, com outra mulher? Era isso que tinha acontecido? Ele tinha nos abandonado por causa de outra família? A senhora sabe o nome dessa mulher? Ah, isso aí eu não sei não, minha filha. E mesmo que soubesse, para que mexer nisso agora? Já se passou tanto tempo. Saí da casa da dona Zilda com a cabeça fervilhando. Pela primeira vez em mais de 40 anos, eu tinha uma pista concreta sobre o desaparecimento do meu pai. E essa pista doía mais do que a incerteza que eu carregava antes. Naquela noite, contei tudo para o João. Ele me ouviu em silêncio, segurando minha mão na dele. E agora, Graça, o que você vai fazer com essa informação? Não sei, João. Não sei se quero saber mais ou se quero esquecer tudo de novo. Você é que sabe, meu amor. Mas lembra que às vezes é melhor deixar o passado descansar em paz. João tinha razão, como quase sempre. Mas tinha uma coisa dentro de mim que não conseguia descansar.
Era como se eu tivesse começado a ler um livro e não conseguisse parar no meio da história. Nos meses seguintes, sempre que ia à cidade fazer compras ou resolver alguma coisa no banco, eu passava perto de Porangaba. Era só uma cidadezinha, menor ainda que a nossa, com uma pracinha no centro e umas poucas ruas ao redor. Eu ficava andando por lá, olhando as pessoas, me perguntando se alguma delas tinha conhecido meu pai. Uma vez, tomei coragem e perguntei para uma senhora que estava sentada na praça se ela conhecia algum José Benedito que tivesse morado por ali há muito tempo. José Benedito? Menina, aqui tinha uns 3 ou 4 com esse nome. Você tem que ser mais específica. Descrevi meu pai como conseguia me lembrar dele. Alto, moreno, que mexia with madeira. A senhora balançou a cabeça. Não me lembro de nenhum assim, não. Mas você pode perguntar para o seu Antônio ali da farmácia. Ele é o mais velho da cidade, conhece todo mundo. Mas na hora de entrar na farmácia e fazer a pergunta, me deu uma vergonha danada. E se eu descobrisse algo que ia machucar ainda mais? E se confirmasse que meu pai realmente tinha abandonado a gente por outra família? Voltei para casa sem perguntar nada. Foram anos assim, entre a curiosidade e o medo, entre querer saber a verdade e ter medo do que poderia descobrir. João nunca me pressionou, mas eu via nos olhos dele a preocupação. Ele sabia que aquela busca estava me consumindo por dentro. Os netos foram crescendo, casando, tendo seus próprios filhos. A vida foi seguindo seu rumo natural. Eu e João entramos na casa dos 70 anos, ele com seus problemas de pressão e eu com minhas dores nas juntas. Mas ainda éramos felizes, ainda tínhamos um no outro e na família que construímos. Foi quando eu estava com 75 anos que João começou a ficar doente de verdade. Um câncer que apareceu do nada e foi se espalhando rápido demais. Em 6 meses, meu companheiro de mais de 50 anos estava se despedindo de mim. Graça, ele disse, já bem fraquinho, segurando minha mão na cama do hospital. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não fica remoendo o passado, não. Vive o que ainda tem pela frente. João morreu numa terça-feira de chuva, com toda a família ao redor da cama. E junto com ele, parecia que tinha morrido também minha vontade de mexer no passado. De que adiantava descobrir a verdade sobre meu pai se o homem que realmente tinha sido pai para mim e para meus filhos não estava mais ali? Nos 2 anos seguintes, me dediquei a ser avó e bisavó, a cuidar da casa, da horta, dos passarinhos que João gostava de alimentar no quintal. Achei que tinha finalmente feito as pazes com todas as minhas dúvidas. Até a semana passada, quando uma mulher bateu na minha porta e mudou tudo de novo. Era uma quinta-feira de manhã, dessas manhãs meio nubladas que parecem não conseguir se decidir se vão chover ou fazer sol. Eu estava na cozinha, mexendo um mingau de tapioca no fogão. Dessas coisas simples que a gente aprende a gostar quando fica mais velha. Quando ouvi o portão rangendo. Pensei que fosse a Márcia, que sempre aparece por essa hora para tomar um café e conversar um pouquinho. Ou talvez o carteiro, trazendo a conta de luz ou alguma correspondência dos netos que moram longe. Mas quando olhei pela janela da sala, vi uma mulher que eu não conhecia parada na minha porta. Ela devia ter uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho preso num rabo de cavalo meio desfeito, vestindo uma blusa azul marinho e uma saia escura. Tinha uma bolsa grande pendurada no braço e segurava um envelope amarelado nas mãos. Alguma coisa nela me chamou a atenção. Talvez o jeito meio hesitante que ela estava ali parada, como se estivesse juntando coragem para bater na porta. Desliguei o fogo e fui atender, enxugando as mãos no avental. Bom dia. A senhora está procurando alguém? Ela me olhou de um jeito estranho, como se estivesse me examinando, procurando alguma coisa no meu rosto. Os olhos dela eram escuros, meio fundos, e tinham uma expressão que eu não conseguia decifrar. Tristeza? Nervosismo? Reconhecimento? A senhora é Maria das Graças, filha de José Benedito e Terezinha? Senti um arrepio na espinha. Fazia anos que alguém não mencionava o nome do meu pai assim, de uma vez, como se fosse coisa natural. Sou, sim, mas... Desculpa a pergunta, a senhora é quem? Ela respirou fundo, daquele jeito de quem está se preparando para saltar de um penhasco.
Meu nome é Conceição. Conceição Aparecida dos Santos. Eu sou sua irmã. O mundo parou. Eu ouvi as palavras que ela falou, mas foi como se elas tivessem demorado uns segundos para chegarem no meu cérebro e fazer sentido. Irmã? Como assim, irmã? Eu só tinha um irmão, o Antônio, que tinha morrido jovem num acidente de moto quando eu estava grávida da Rosângela. Como é que é? Consegui falar, segurando na batente da porta, porque senti as pernas ficarem bambas. Eu sei que é um choque, Maria. Posso entrar? Tem muita coisa que eu preciso te contar. Ainda meio atordoada, abri a porta e deixei ela entrar. Ela foi direto para a sala e se sentou na ponta do sofá, ainda segurando aquele envelope como se fosse a coisa mais importante do mundo. Você quer um café? Um copo d'água? Perguntei, mais por educação do que por outra coisa, porque minha cabeça estava um turbilhão. Um copo d'água, por favor. Fui até a cozinha buscar a água e aproveitei para respirar fundo e tentar me recompor. Irmã? Como era possível eu ter uma irmã que eu nunca soube que existia? E por que ela estava aparecendo agora, depois de tanto tempo? Quando voltei para a sala, ela estava olhando para as fotos na estante. Fotos dos meus filhos, dos netos, do João. Linda família você formou, ela disse, aceitando o copo d'água com as mãos um pouco trêmulas. Obrigada. Agora me explica melhor essa história. Como é que você pode ser minha irmã se eu nunca soube da sua existência? Conceição tomou um gole d'água e colocou o copo na mesinha de centro. Depois abriu o envelope e tirou de dentro uma foto velha, meio amarelada nas bordas. Reconhece este homem? Era meu pai. Mesmo depois de tantos anos, mesmo a foto estando desbotada, eu reconheci na hora aqueles olhos, aquele sorriso meio tímido, o jeito que ele inclinava a cabeça quando alguém tirava foto dele. É meu pai, sussurrei pegando a foto com as mãos tremendo. Onde você conseguiu isso? Porque ele também era meu pai. Maria. José Benedito foi meu pai durante 32 anos, até morrer na semana passada. Pronto. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Como é que... Ele morreu na semana passada, mas ele desapareceu há mais de 40 anos. Ele não desapareceu, Maria. Ele se mudou para Porangaba e construiu uma nova vida lá. Comigo, com minha mãe e depois com mais 2 irmãos nossos que nasceram depois. Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Meu pai, que eu tinha passado a vida inteira imaginando morto, ou perdido, ou sei lá o quê, estava vivo esse tempo todo? E tinha outra família? Ele sabia de mim? Sabia que eu existia? Conceição baixou os olhos e assentiu devagar. Sabia, sim. Falava de vocês às vezes. De você e do Antônio. Dizia que tinha 2 filhos na cidade vizinha, mas que as coisas tinham dado errado com a mãe de vocês. As coisas tinham dado errado. Como se abandonar 2 filhos pequenos fosse só uma questão de as coisas darem errado. E sua mãe? Ela sabia que ele era casado? Que tinha filhos? Sabia. Minha mãe era viúva quando conheceu ele. Disse que ele contou desde o começo que era separado, que a esposa não queria mais viver com ele. Separado. Minha mãe não queria mais viver com ele. A história que chegou até mim estava toda errada, toda distorcida. Sua mãe ainda é viva? Não, morreu há uns 10 anos. Câncer. Ficamos um tempo em silêncio, eu tentando organizar as informações na cabeça e ela esperando eu digerir tudo aquilo. Por que você veio me procurar só agora? Perguntei finalmente. Conceição suspirou e pegou mais um papel do envelope. Porque papai pediu. Ele deixou uma carta para você. Uma carta. Meu pai tinha deixado uma carta para mim. Com as mãos tremendo mais ainda, peguei o papel que ela me ofereceu. Era uma folha de caderno, escrita com aquela letra miudinha e caprichada que os homens da época dele costumavam ter. Minha filha Graça, se você está lendo esta carta, é porque eu já morri e a Conceição teve coragem de ir te procurar como eu pedi. Eu sei que você deve estar com raiva de mim. Sei que deve ter passado a vida se perguntando por que eu fui embora sem explicar nada. E eu sei que não tem desculpa para o que eu fiz. Não tem mesmo. Mas quero que você saiba a verdade, mesmo que seja tarde demais. Eu não abandonei vocês porque não amava você e o Antônio.
Abandonei porque era um covarde, porque me apaixonei por outra mulher e não tive coragem de enfrentar a situação como homem. Sua mãe descobriu tudo e me deu um ultimato. Ou eu ficava com ela e com vocês, ou ia embora de vez. Ela disse que não ia aceitar dividir marido com ninguém, que se eu quisesse ficar com a outra, que fosse, mas que não voltasse nunca mais. Eu escolhi ir embora, porque achei que seria melhor para todo mundo, que vocês iam sofrer menos se eu sumisse de vez do que se eu ficasse dividido entre duas famílias. Hoje eu sei que fiz errado. Sei que você e o Antônio mereciam uma explicação, mereciam saber que eu os amava, mesmo fazendo a escolha que fiz. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Só quero que você saiba que não passou um dia da minha vida que eu não pensei em vocês. Que eu não me perguntei como vocês estavam, se estavam bem, se eram felizes. A Conceição vai te contar o resto, sobre os outros irmãos, sobre a vida que eu construí longe de vocês. Se você quiser conhecê-los, ela pode levar você lá. Se não quiser, eu entendo. Só não queria morrer levando esse peso na consciência. Seu pai, que sempre te amou, José Benedito. Quando terminei de ler, estava chorando. Não aquele choro contido de quem não quer se mostrar frágil, mas um choro de criança, de quem guarda uma dor há 70 anos e finalmente pode deixar ela sair. Conceição se levantou do sofá e veio se sentar do meu lado, passando o braço pelos meus ombros. Ele sofreu muito com essa escolha, Maria. Eu cresci vendo ele olhar para o horizonte com aquele jeito triste, principalmente nos aniversários e no Natal. Minha mãe dizia que ele ficava pensando em vocês. Mas por que ele nunca tentou falar comigo? Por que nunca veio me procurar? Porque tinha medo. Medo de que você não quisesse vê-lo. E porque sua mãe tinha deixado muito claro que se ele aparecesse por lá, ela ia fazer um escândalo. Ele achava que seria pior para você. Fiquei ali, segurando aquela carta, tentando encaixar essa nova versão da história com tudo que eu tinha imaginado durante tantos anos. Meu pai não tinha me abandonado por desamor. Tinha me abandonado por covardia, o que era diferente, mas não era necessariamente melhor. Conceição me fala dos outros irmãos. Quantos são? São 2. O Joaquim, que tem 48 anos, e a Lourdes, que tem 45. Eles sabem de você e do Antônio, mas também nunca tiveram coragem de vir procurar. 2 irmãos que eu nunca conheci. Uma família inteira que existia paralela à minha vida, sem eu saber. Eles querem me conhecer? Muito. Na verdade, foi por isso que eu vim. Papai pediu na carta que se você quisesse, para a gente se conhecer, para tentar ser família, mesmo que seja tarde. Olhei de novo para a foto do meu pai, tentando imaginar como ele estava nos últimos anos, se tinha cabelos brancos, se andava curvado pela idade. Como ele era? Como pessoa, eu digo. Ele era um bom pai para vocês? Conceição sorriu pela primeira vez desde que chegou. Era, sim. Trabalhador, carinhoso, presente. Ensinou o Joaquim a fazer móveis. Ele virou marceneiro igual o papai. Ajudou a criar os netos quando precisava, mas sempre com aquela tristeza no fundo dos olhos. E ele falava sobre minha mãe. Falava que ela era uma mulher honrada, que fez o certo em não aceitar dividir ele com outra. Que se alguém tinha saído errado da história toda, tinha sido ele. Fiquei mais um tempo em silêncio, deixando tudo aquilo se assentar no meu peito. 72 anos depois de perder meu pai, eu estava descobrindo que, na verdade, nunca tinha perdido ele. Que ele tinha estado sempre lá, a algumas horas de distância, vivendo e construindo outra família, enquanto eu crescia sem entender nada. Conceição, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você veio me procurar? Não era mais fácil deixar as coisas como estavam? Ela pensou um pouco antes de responder. Porque eu também cresci com um buraco na história. Sabia que tinha uma irmã em algum lugar, mas nunca soube como você era, se era parecida comigo, se a gente tinha coisas em comum. E quando o papai morreu, me deu uma vontade muito grande de conhecer a parte da família que eu não conhecia. Olhei para ela de novo, agora prestando mais atenção nos traços do rosto. E vi alguma coisa familiar ali. O formato dos olhos, talvez. Ou o jeito que ela franzia a testa quando estava pensando.
A gente se parece? Um pouco. Você tem o nariz do papai. Eu puxei mais para o lado da mamãe. Rimos as duas, um riso meio nervoso, meio emocionado. Conceição, eu preciso de um tempo para processar tudo isso. É muita informação de uma vez só. Eu entendo. Deixo meu telefone com você. Se quiser conversar, se quiser conhecer o Joaquim e a Lourdes, é só ligar. Ela escreveu o número numa folhinha de papel e me entregou junto com mais algumas fotos que tinha no envelope. Fotos do meu pai mais velho, dos meus outros irmãos, de netos que eu nunca soube que tinha. Quando ela foi embora, fiquei sentada na sala até escurecer, olhando aquelas fotos e relendo a carta, tentando reorganizar 70 anos de história na minha cabeça. Meu pai não tinha me abandonado por desamor, mas também não tinha sido o herói que eu às vezes imaginava. Tinha sido apenas um homem falho, que fez uma escolha covarde e passou o resto da vida pagando por ela. E agora eu tinha que decidir o que fazer com essa verdade. Não dormi naquela noite. Fiquei na cama olhando para o teto com a carta do meu pai dobrada debaixo do travesseiro e aquelas fotos espalhadas na mesa de cabeceira. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da Conceição. Ouvia de novo as palavras dela. Ele não desapareceu, Maria. Ele se mudou para Porangaba. Quando o dia clareou, me levantei mais cansada do que quando tinha deitado. Fiz meu café da manhã no automático. Café coado, pão na chapa, um pedacinho de queijo, mas não consegui comer quase nada. Tinha um nó na garganta que parecia não querer sair nunca mais. Foi aí que a Márcia chegou, como sempre chegava nas sextas de manhã, para tomar café comigo e contar as novidades da semana. Bom dia, mãe. Nossa, que cara é essa? Não dormiu bem? Olhei para minha filha caçula, com aqueles olhos preocupados que ela puxou do pai, e senti uma vontade imensa de contar tudo. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim queria guardar aquilo só para mim um pouco mais, até conseguir entender direito o que tinha acontecido. Dormi não, minha filha. Ando meio inquieta esses dias. Márcia se serviu de café e se sentou na cadeira em frente à minha, aquela mesma cadeira onde o João costumava se sentar para ler o jornal. Mãe, posso te fazer uma pergunta meio delicada? Pode. A senhora já pensou em procurar parentes do vô José? Assim, para saber mais sobre a família dele? Quase cuspi o café. Como ela podia estar perguntando justo isso no dia seguinte à visita da Conceição? Por que você está perguntando isso, Márcia? Ah, é que a Eduarda anda fazendo umas perguntas sobre o bisavô para um trabalho da escola. Árvore genealógica, essas coisas. E eu não soube responder quase nada. A gente sabe tão pouco sobre a família do vô, a Eduarda. Minha netinha de 15 anos, fazendo perguntas sobre o bisavô que ela nunca conheceu. Sobre o homem que eu acabara de descobrir que tinha morrido na semana passada depois de viver uma vida inteira que eu não sabia que existia. O que você contou para ela? A verdade. Que o vô desapareceu quando a senhora era criança e que a bisavó nunca falava sobre ele. Mas ela ficou curiosa. Sabe como é adolescente. Fiquei um tempinho calada, mexendo a colher no café já frio. Será que devia contar para a Márcia? Será que devia dividir esse peso com alguém da família? Mãe, a senhora está bem? Está estranha hoje. Foi aí que tomei a decisão. Não conseguia carregar aquilo sozinha. Márcia, aconteceu uma coisa ontem que mudou tudo o que eu pensava sobre seu avô. E contei tudo. Desde a chegada da Conceição até a carta do meu pai, passando pelas fotos e pela descoberta de que eu tinha irmãos vivos que nunca conheci. Márcia me ouviu em silêncio, com os olhos cada vez mais arregalados. Mãe, a senhora tem certeza de que essa mulher estava falando a verdade? Não pode ser algum tipo de golpe? Essa possibilidade nem tinha passado pela minha cabeça. E se fosse mentira? E se a Conceição fosse uma aproveitadora, tentando se passar por parente para conseguir alguma coisa? Ela trouxe fotos, Márcia. Fotos do seu avô mais velho. E a carta? A letra era igualzinha àquela que eu lembrava de ver nos papéis dele quando eu era criança. Mesmo assim, mãe, a senhora precisa ter cuidado. Hoje em dia tem cada malandro. Mas quanto mais eu pensava, mais eu tinha certeza de que a Conceição estava falando a verdade. Tinha alguma coisa nos olhos dela, no jeito dela falar, que não parecia mentira.
E além do mais, que vantagem ela teria em inventar uma história daquelas? Márcia, ela deixou o telefone. Disse que se eu quisesse conhecer os outros irmãos, era só ligar. E a senhora quer? Essa era a pergunta de R$1 milhão. Eu queria conhecer os irmãos que nunca soube que tinha. Queria saber como tinha sido a vida do meu pai longe de mim. Queria mexer ainda mais nesse passado que eu já tinha mexido mais do que devia? Não sei, filha. Não sei mesmo. Márcia segurou minha mão por cima da mesa. Mãe, se a senhora decidir que quer conhecer eles, eu vou junto. A senhora não precisa enfrentar isso sozinha. Senti os olhos enchendo de lágrima. Minha filha caçula, sempre tão presente, sempre tão cuidadosa comigo. E os outros? A Rosângela e o Paulo? Eu conto para eles? Acho que sim, mãe. Eles têm direito de saber, mas no seu tempo, quando a senhora estiver pronta. Nos dias seguintes, aquela história não saía da minha cabeça. Eu acordava pensando na Conceição. Passava o dia imaginando como seriam os outros irmãos e ia dormir com a carta do meu pai debaixo do travesseiro. A Eduarda apareceu no domingo, como sempre aparecia para almoçar com a avó e comer aquele frango ensopado que ela adorava. Vovó, conseguiu descobrir alguma coisa sobre o bisavô para meu trabalho? Olhei para ela, sentada na mesa da cozinha, ajudando a descascar batata, tão parecida comigo quando eu tinha a idade dela. Será que devia contar? Será que uma menina de 15 anos conseguiria entender uma história tão complicada? Eduarda, se eu te contar uma coisa sobre seu bisavô, você promete que não vai sair espalhando por aí? Os olhos dela brilharam de curiosidade. Prometo, vovó. O que é? E contei uma versão resumida da história. Que uma mulher tinha aparecido dizendo ser minha irmã, que meu pai não tinha morrido quando eu era criança, que ele tinha tido outra família. Eduarda ficou em silêncio uns minutos, processando tudo aquilo. Vovó, isso quer dizer que eu tenho tios-avós que nunca conheci? É, minha netinha, parece que sim. E a senhora vai conhecer eles? Ainda não sei, é complicado. Mas, vovó, se eu fosse a senhora, eu ia querer conhecer. Imagina só, descobrir que tem família que nunca soube que existia. A simplicidade das crianças às vezes me surpreendia. Para a Eduarda, era só uma questão de curiosidade e vontade de conhecer gente nova. Ela não carregava o peso de 70 anos de mágoa e confusão como eu carregava. Você acha que eu devia ir? Acho sim, vovó. E se eles forem legais? E se a gente ganhar mais família? Mais família. A Eduarda tinha razão. Talvez fosse isso que eu precisava. Não pensar no que eu tinha perdido, mas no que eu podia ganhar. Naquela noite, liguei para a Rosângela em São Paulo. Ela recebeu a notícia com mais ceticismo que a Márcia. Mãe, a senhora tem certeza de que não é golpe? Essa mulher não pediu dinheiro, não falou em herança? Não, Rosângela. Ela só queria me conhecer. Mesmo assim, mãe, a senhora já sofreu muito com essa história do vô José. Não acho bom mexer nisso agora. O Paulo, quando liguei para ele no dia seguinte, foi mais direto ainda. Mãe, deixa isso para lá. Para que ficar remoendo o passado? O vô já morreu. A história já passou. A senhora vai se machucar à toa. Meus filhos estavam tentando me proteger, eu sabia. Mas eles não entendiam que aquilo não era só sobre o passado. Era sobre presente e futuro também. Era sobre descobrir que eu tinha uma família que eu nunca conheci e que talvez ainda desse tempo de conhecer. Passei mais uma semana pensando, até que tomei a decisão. Numa tarde de terça-feira, peguei aquele papelzinho com o telefone da Conceição e disquei o número. Alô? Conceição? É a Maria. Maria das Graças. Maria, que bom que você ligou. Como você está? Estou confusa ainda, mas queria saber se o convite ainda vale, para conhecer os outros irmãos. Claro que vale. Eles estão ansiosos para te conhecer. Quando você pode ir até Porangaba? Marcamos para o sábado seguinte. A Conceição disse que o Joaquim e a Lourdes iam estar lá e que ela podia me buscar de carro se eu quisesse. Quando desliguei o telefone, senti uma mistura de ansiedade e expectativa que eu não sentia há muito tempo.
Era como se eu estivesse indo conhecer uma parte de mim mesma que tinha ficado perdida por 70 anos. A Márcia insistiu em ir comigo e eu aceitei na hora. Ia ser bom ter alguém conhecido do meu lado nessa aventura. No sábado de manhã, me arrumei com o vestido azul marinho que era o mais bonito que eu tinha. Prendi o cabelo num coque e passei um batom clarinho. Queria estar apresentável para conhecer meus irmãos. A Conceição chegou pontualmente às 9 da manhã, dirigindo um Uno branco, meio velhinho, mas bem cuidado. Apresentei ela para a Márcia, que a cumprimentou com educação, mas com aquele jeito meio desconfiado que ela tinha herdado de mim. A viagem até Porangaba durou 1 hora. Durante o caminho, a Conceição foi me contando mais sobre a família, que o Joaquim era casado e tinha 3 filhos, que a Lourdes era viúva e morava sozinha numa casinha perto da casa onde eles tinham crescido, que nosso pai tinha trabalhado até os 70 anos fazendo móveis sob encomenda. E a casa onde ele morou? Ainda existe? Existe sim. É onde o Joaquim mora agora, com a família dele. Se você quiser, podemos passar lá depois. A casa onde meu pai construiu sua segunda vida. A casa onde ele acordava todo dia sabendo que tinha deixado 2 filhos em outra cidade. Será que eu ia ter coragem de entrar lá? Quando chegamos em Porangaba, meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ia sair pela boca. Era uma cidade pequena, com casinhas simples e ruas de paralelepípedo, bem parecida com a cidade onde eu tinha crescido. A Conceição estacionou em frente a uma casa térrea, pintada de amarelo claro, com uma varanda na frente e algumas plantas na calçada. É aqui onde a Lourdes mora. Ela quis que o primeiro encontro fosse na casa dela. Antes mesmo de eu descer do carro, a porta da casa se abriu e saíram 2 pessoas. Uma mulher morena, de cabelos grisalhos e sorriso largo, e um homem alto, de barba branca, que tinha alguma coisa no rosto que me lembrava. Meu pai. O Joaquim tinha os mesmos olhos do meu pai. Eles vieram em nossa direção e eu senti as pernas ficarem bambas de novo. Depois de 70 anos, eu estava prestes a conhecer meus irmãos. A Lourdes foi a primeira a se aproximar. Ela tinha uns 45 anos, como a Conceição tinha me dito, mas parecia mais nova. O rosto redondo, os olhos meigos e um jeito de caminhar que me lembrava de alguém, de mim mesma, quando era mais nova. Maria? Ela disse, com a voz meio embargada. Sou eu. E aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Ela me abraçou, assim, sem cerimônia, como se a gente se conhecesse há muito tempo. E eu abracei de volta, sentindo que aquele abraço estava fechando um buraco que eu nem sabia direito que existia. O Joaquim veio logo atrás, mais devagar, com aquele jeito meio tímido dos homens quando se emocionam. Então você é a nossa irmã mais velha. Ele disse, estendendo a mão. Mas eu puxei ele para um abraço também. Afinal, depois de 70 anos esperando, não ia ser na formalidade que a gente ia se conhecer. Vocês querem entrar? Perguntou a Lourdes. Fiz um almoço. Pensei que podíamos conversar com calma. A casa da Lourdes era simples, mas aconchegante. Sala pequenininha com sofá de crochê, umas plantas na janela, cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Me lembrou da minha casa quando os filhos eram pequenos, aquela sensação de lar de verdade. A Márcia, que até então tinha ficado meio calada observando tudo, se apresentou e foi logo conquistada pela simpatia dos meus irmãos. O Joaquim perguntou sobre os filhos dela. A Lourdes quis saber se eu tinha mais netos, e em poucos minutos já estávamos todos conversando como se fôssemos uma família normal que se encontra todo domingo. Maria, você se lembra de alguma coisa do papai? Perguntou o Joaquim quando nos sentamos à mesa. Lembro pouca coisa. Eu era muito nova quando ele foi embora. Lembro do cheiro da brilhantina no cabelo dele, do barulho que a cadeira fazia quando ele se levantava da mesa, da voz dele cantando no banheiro de manhã cedo. Ele cantava mesmo, disse a Lourdes sorrindo. Tinha mania de cantar aquelas músicas antigas, do Silvio Caldas, do Orlando Silva, principalmente quando estava fazendo algum trabalho de marcenaria. Era estranho e reconfortante ao mesmo tempo descobrir que algumas lembranças que eu achava que tinha inventado eram reais. Meu pai realmente cantava. Realmente tinha aqueles pequenos hábitos que ficaram gravados na minha memória de criança.
Durante o almoço, um frango ensopado que estava uma delícia, feito quase igual ao que eu fazia para meus netos, eles foram me contando sobre a vida que o nosso pai construiu longe de mim. Soube que ele foi um bom pai para eles. Presente, carinhoso, trabalhador, que ensinou profissão para o Joaquim, que ajudou a Lourdes quando ela ficou viúva, que foi avô babão dos netos que eu nunca conheci. Mas ele sempre teve aquela tristeza no fundo dos olhos, contou a Conceição, principalmente nas datas especiais, aniversário, Natal, Dia dos Pais. A gente percebia que ele ficava meio distante, pensativo. A mamãe sempre dizia que ele carregava um peso na consciência, completou o Joaquim, que tinha deixado 2 filhos pequenos para trás e nunca tinha se perdoado por isso. Ouvir aquilo me fez sentir uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza, porque meu pai sofreu durante todos aqueles anos. Alívio, porque pelo menos ele não tinha me esquecido completamente. Vocês sabem por que ele nunca tentou me procurar? Perguntei. A Lourdes e o Joaquim se entreolharam, como se estivessem decidindo se deviam contar alguma coisa. Fala, Lourdes, disse a Conceição. Ela tem direito de saber. Ele tentou, sim, Maria. Algumas vezes, principalmente nos primeiros anos. Senti o coração acelerar. Como assim tentou? Uma vez, ele foi até a sua cidade. Você devia ter uns 10 anos. Mas quando chegou lá, viu você brincando na rua com outras crianças, rindo, parecendo feliz. E a sua mãe estava na varanda olhando você brincar, com aquele jeito de mãe protetora. E aí? Ele ficou ali parado, observando de longe, e decidiu que não ia atrapalhar, que vocês estavam bem sem ele, que seria egoísmo da parte dele aparecer e mexer numa situação que parecia estar funcionando. Outra vez, continuou o Joaquim, ele soube que você tinha casado. Ficou pensando se devia aparecer no casamento, se devia mandar algum presente. Mas acabou decidindo que seria melhor não aparecer e estragar seu dia especial. Eu fiquei calada, tentando processar aquilo tudo. Meu pai tinha estado por perto algumas vezes e eu nunca soube. Talvez naquele dia que eu estava brincando na rua, naquele casamento que eu sonhei tanto que ele aparecesse, ele estivesse lá, escondido, me observando de longe. Ele sabia dos meus filhos? Dos netos? Sabia sim, disse a Conceição. Tinha um conhecido na sua cidade que às vezes trazia notícias. Ele sabia quando você teve os filhos, sabia quando o João morreu, sabia que você tinha virado avó. E por que nunca? Porque quanto mais o tempo passava, mais ele achava que seria cruel aparecer na sua vida, que você já tinha feito as pazes com a ausência dele e que ele não tinha direito de bagunçar tudo de novo. Márcia, que tinha ficado ouvindo tudo em silêncio, segurou minha mão por baixo da mesa. Mas então, por que ele escreveu a carta? Por que pediu para vocês me procurarem depois que ele morresse? Foi a Lourdes quem respondeu. Porque nos últimos meses, quando ele ficou doente, ele não conseguia mais carregar esse peso. Disse que não queria morrer sem que você soubesse a verdade. Que mesmo que você não quisesse saber de nada com a gente, você merecia conhecer a versão dele da história. Ficamos todos em silêncio por um tempo. O único barulho era o tic-tac do relógio na parede e o vento balançando as cortinas da janela. Posso ver a casa onde ele morou? Perguntei finalmente. O Joaquim sorriu. Claro que pode. Na verdade, eu estava esperando você perguntar isso. Depois do almoço, caminhamos até a casa onde meu pai tinha vivido por 32 anos. Era uma casa simples, térrea, com uma oficininha nos fundos onde ainda tinha algumas ferramentas dele. Ele fez todos esses móveis, disse o Joaquim, me mostrando o guarda-roupa do quarto, a mesa da sala, o aparador da cozinha. Tinha mão boa para madeira. Passei a mão na mesa que meu pai tinha feito, tentando imaginar ele ali, medindo, serrando, lixando cada pedaço com cuidado. Era como tocar um pedaço da vida dele que eu nunca tinha conhecido. No quarto que foi dele, ainda tinha a cama de casal que ele dividiu com a mãe da Conceição, uma foto do casamento deles na parede e numa gaveta da cômoda, algumas fotos antigas. Olha isso aqui, Maria, disse a Conceição, me mostrando uma foto pequena, meio desbotada. Era eu criança, de uns 5 anos, de vestidinho branco, sorrindo para a câmera.
uma foto que eu não lembrava de ter tirado, mas que meu pai tinha guardado todos esses anos. Ele carregava essa foto na carteira, explicou o Joaquim, junto com fotos nossas e dos netos. Comecei a chorar. Não aquele choro contido de quem não quer se mostrar frágil, mas um choro de alívio, de descoberta, de cura. Meu pai não tinha me esquecido. Tinha carregado minha foto na carteira durante 30 anos. Maria, disse a Lourdes, me abraçando, a gente sabe que é difícil processar tudo isso. Mas queremos que você saiba que agora você tem família aqui também. Se quiser. Muito, respondi, entre soluços. Quero muito. E foi aí que aconteceu algo lindo. A Márcia, que tinha ficado observando tudo com aquela expressão de quem está vendo a mãe ser curada de uma ferida antiga, se aproximou e abraçou a gente, todo mundo junto. Acho que o vô ia ficar feliz vendo isso, ela disse. Passamos o resto da tarde conversando, vendo fotos, conhecendo a história uns dos outros. Soube que o Joaquim tinha 3 filhos, meus sobrinhos que eu nunca conheci, e que a Lourdes tinha 2 filhas já casadas, que a família toda se reunia todo Natal e todo aniversário importante, e que agora eu estava convidada para fazer parte disso tudo. Quando estava na hora de ir embora, a Conceição me entregou mais algumas fotos do nosso pai e uma caixinha de madeira. Ele fez isso para você há muitos anos. Disse que se um dia a gente se encontrasse, era para te dar. Dentro da caixinha tinha um colar simples, de madeira, com um pingente em formato de coração. E um bilhetinho. Para minha filha Gracinha, que sempre carrego no coração. Seu pai que te ama. Foi o presente de aniversário que eu nunca recebi. O presente de Natal que eu sempre esperei. O presente de Dia dos Pais que eu sonhei durante 70 anos. Na volta para casa, eu e a Márcia ficamos a maior parte do tempo em silêncio. Ela dirigindo, eu olhando pela janela e mexendo no colar que meu pai tinha feito para mim. Mãe, como a senhora está se sentindo? Diferente, Márcia. Como se uma parte de mim que estava quebrada tivesse sido consertada. A senhora vai manter contato com eles? Vou, sim. Vou conhecer os sobrinhos, as sobrinhas. Vou passar Natal com eles, se eles quiserem. Vou tentar recuperar o tempo perdido, mesmo sabendo que não dá para recuperar tudo. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Se você tem família perdida por aí, se tem mágoas antigas guardadas no peito, não tenha medo de tentar a reconciliação. Às vezes a gente perde tantos anos carregando dor que podia ser transformada em amor. Naquela noite, liguei para a Rosângela e para o Paulo e contei tudo sobre o encontro. Eles ficaram surpresos, mas felizes em saber que tinha dado certo. Mãe, a senhora vai levar a gente para conhecer eles? Perguntou a Rosângela. Claro que vou. Agora vocês têm tios e primos novos para conhecer. Nos dias seguintes, comecei a organizar um almoço em casa para apresentar meus novos irmãos para o resto da família. A Eduarda ficou empolgadíssima quando soube que ia conhecer os tios-avós e até ajudou a preparar a casa para receber todo mundo. O almoço foi um sucesso. A Conceição trouxe um bolo de fubá que estava uma delícia. O Joaquim se entendeu muito bem com o genro da Márcia. Descobriram que os dois gostavam de pescar. E a Lourdes conquistou todos os bisnetos contando histórias do nosso pai. Vendo minha família completa pela primeira vez, filhos, netos, bisnetos e agora os irmãos que eu acabara de conhecer, senti uma felicidade que eu não sabia que ainda era possível na minha idade. É engraçado como a vida dá voltas, não é? Passei 70 anos achando que meu pai tinha me abandonado por desamor, carregando uma mágoa que me acompanhou por toda a vida adulta. E no final, descobri que ele me amou até o último dia, que carregou minha foto na carteira, que fez um colar para mim mesmo, sabendo que talvez nunca pudesse me dar. A dor que eu senti todos esses anos não foi em vão. Ela me ensinou a valorizar a família que eu construí. Me fez ser uma mãe mais presente, uma avó mais carinhosa. Mas agora, ela tinha se transformado em outra coisa. Em gratidão por ter encontrado uma parte de mim que eu achava que estava perdida para sempre. Hoje, 3 meses depois daquele encontro que mudou tudo, estou aqui de novo na minha varanda, mas desta vez não estou sozinha. A Conceição veio me visitar e trouxe a neta dela,
uma menina de 8 anos chamada Isabela, que tem os mesmos olhos curiosos da minha Eduarda. É engraçado ver as duas brincando no quintal, construindo casinha de boneca debaixo da pitangueira. Netas de irmãs que se conheceram depois de velhas, mas que já se tratam como se fossem primas de toda a vida. As crianças têm essa facilidade para aceitar o novo, para transformar estranhos em família. Tia Maria, a Conceição me chama de tia agora por eu ser a mais velha. A senhora já pensou em escrever essa história toda? Escrever como, filha? Sei lá, num caderno, para deixar para os netos. É uma história bonita, apesar de tudo. Uma história de perdão, de família que se encontra depois de tanto tempo. Conceição tem razão. É uma história que merece ser contada, para que as próximas gerações entendam como chegamos até aqui, como as dores e alegrias se entrelaçaram para formar essa família grande e meio complicada que temos hoje. Nestes 3 meses, muita coisa mudou na minha vida. Agora eu tenho uma rotina nova. Toda segunda-feira ligo para a Lourdes, toda quinta-feira a Conceição me liga, e a cada 15 dias vou passar o fim de semana em Porangaba ou recebo algum deles aqui em casa. O Joaquim me ensinou a fazer alguns trabalhos simples de marcenaria. Nada muito elaborado, mas o suficiente para eu entender a paixão que meu pai tinha por mexer com madeira. Quando estou lixando uma peça ou passando verniz, sinto como se estivesse me conectando com ele de uma forma que nunca imaginei que seria possível. A Lourdes virou minha confidente. Ela também ficou viúva cedo, também criou filha sozinha, e a gente se entende num nível que vai além do fato de sermos irmãs. É como se nossas experiências de vida tivessem seguido caminhos parecidos, mesmo a gente não sabendo uma da existência da outra. Conheci os sobrinhos, as sobrinhas, os sobrinhos netos. Uma família inteira que se abriu para me receber como se eu sempre tivesse feito parte dela. O Carlos, filho mais velho do Joaquim, tem 40 e poucos anos e é igualzinho ao pai. Mesmo jeito tímido, mesma habilidade com as mãos. A Fernanda, filha da Lourdes, me adotou como segunda mãe e agora me liga toda semana para saber como estou. Mas a maior surpresa veio quando decidi ir ao cemitério onde meu pai está enterrado. Foi num domingo de manhã, 2 semanas depois do nosso primeiro encontro. A Conceição se ofereceu para me levar, mas eu disse que queria ir sozinha. Precisava ter uma conversa particular com ele, precisava fechar aquele ciclo do meu jeito. O túmulo é simples, com uma lápide de granito cinza onde está escrito: José Benedito dos Santos, pai, avô e marido amado. Havia flores frescas, as filhas sempre cuidaram bem do lugar onde ele descansa. Me ajoelhei ali na grama e comecei a conversar com ele como se ele pudesse me ouvir. Oi, pai. Sou eu, a Gracinha. Sei que o senhor deve estar surpreso de eu estar aqui, depois de tanto tempo. O vento balançou as flores no vaso, como se fosse uma resposta. Queria o senhor saber que eu entendi. Entendi porque o senhor foi embora. Entendi porque nunca voltou. E quero o senhor saber que eu perdoo. Perdoo porque agora sei que o senhor me amava, que sofreu com a escolha que fez. Fiquei ali 1 hora inteira, contando para ele sobre a vida que construí, sobre os filhos que criei, sobre o João que foi um pai maravilhoso para eles. Contei sobre os netos, sobre a Eduarda que tem a mesma curiosidade que eu tinha na idade dela. E pedi desculpa também. Desculpa por ter carregado tanta raiva durante tantos anos, por ter criado na minha cabeça uma versão dele que não era justa. Quando me levantei para ir embora, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Como se um peso que eu carregava há 70 anos tivesse finalmente saído dos meus ombros. No Natal passado, o primeiro Natal depois da nossa reunião, fizemos uma ceia grande na casa do Joaquim. Era uma mesa comprida, cheia de gente, com 3 gerações de uma família que tinha se perdido e se encontrado. Olhando para todos ali, meus filhos sentados do lado dos meus irmãos, meus netos conversando com os sobrinhos que acabaram de conhecer, a Eduarda ajudando a Isabela a cortar o peru. Eu pensei em como a vida é imprevisível. Se alguém me dissesse, no começo do ano passado, que eu ia passar o Natal com irmãos que eu não sabia que existiam, eu ia achar que a pessoa estava louca. Mas ali estava eu, aos 78 anos,
ganhando família nova e descobrindo que nunca é tarde para consertar o que estava quebrado. A Rosângela, que no começo estava desconfiada de tudo, agora já está planejando as próximas férias em Porangaba com os filhos. O Paulo, que achava que eu ia me machucar mexendo no passado, admitiu que estava errado e que ver a mãe feliz daquele jeito novo valia qualquer risco. E a Eduarda? A Eduarda terminou o trabalho de escola sobre árvore genealógica com uma história que a professora disse ser a mais interessante da turma. Ela contou sobre a bisavó que guardou segredos, sobre o bisavô que fez escolhas difíceis e sobre a avó que descobriu que a família é muito maior do que imaginava. Às vezes, quando estou fazendo as coisas simples do dia a dia, preparando café, regando as plantas, costurando um botão, me pego pensando em como seria diferente se a Conceição nunca tivesse batido na minha porta, se eu tivesse morrido sem saber a verdade, carregando aquela mágoa até o fim. E agradeço. Agradeço pela coragem dela de vir me procurar, pela carta que meu pai deixou, pela oportunidade de conhecer uma parte da minha história que estava perdida. Mas, principalmente, agradeço pela lição que aprendi. Que o amor não some só porque as pessoas se vão. Que a família não é só quem está perto da gente, mas quem carrega a gente no coração, mesmo à distância. E que nunca é tarde demais para perdoar, para recomeçar, para descobrir que o mundo é maior e mais cheio de possibilidades do que a gente imagina. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada dor que senti me preparou para esta alegria que estou vivendo agora. Cada lágrima derramada pela ausência do meu pai me ensinou a valorizar a presença das pessoas que amo. Cada pergunta sem resposta me fez apreciar mais as respostas quando elas finalmente chegaram. A vida me ensinou que não adianta ficar remoendo o que não pode ser mudado, que é melhor investir energia no que ainda pode ser construído. E que família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto, mesmo quando descobrir que não precisava ter ficado separado por tanto tempo. Agora, quando a Isabela pergunta sobre o bisavô que ela nunca conheceu, eu conto a história verdadeira. Conto que ele era um homem bom que fez uma escolha ruim, que sofreu as consequências dessa escolha, mas que nunca deixou de amar os filhos que teve que deixar para trás. E quando ela pergunta se eu sinto saudade dele, eu digo que sim, mas que é uma saudade diferente agora. Não é mais a saudade dolorida de quem foi abandonado. É a saudade carinhosa de quem entende que as pessoas são imperfeitas, que a vida é complicada e que o amor verdadeiro sobrevive até mesmo às piores decisões. Esta semana, a Conceição me mostrou uma foto que encontrou no meio dos papéis do nosso pai. Era uma foto minha no dia do meu casamento, que alguém deve ter tirado de longe e dado para ele. Ele estava lá, no meu casamento, me vendo casar com o João. Não entrou na igreja, não se aproximou, mas estava lá. Olhando para aquela foto, eu nova, feliz, vestida de noiva, sem saber que meu pai estava por perto. Entendi que durante todos esses anos a gente esteve mais próximos do que eu imaginava. Que de alguma forma, mesmo sem conversar, mesmo sem se ver, a gente continuou sendo pai e filha. E é isso que quero deixar para quem está me ouvindo. Que o amor é mais forte que a distância, mais duradouro que o tempo, mais poderoso que os mal-entendidos. Que nunca é tarde para estender a mão, para abrir o coração, para dar uma segunda chance para a vida nos surpreender. Aos 78 anos, eu descobri que ainda tinha muito a aprender sobre perdão, sobre família, sobre mim mesma. E se eu consegui, você também consegue. A história não termina aqui, minha filha. Esta é só uma parte dela. Porque agora eu tenho uma família nova para conhecer melhor, netos novos para mimar, histórias novas para viver. E quem sabe, daqui a alguns anos, quando eu for contar essa história para os bisnetos que ainda vão nascer, eu tenha ainda mais capítulos felizes para acrescentar. Porque a vida, por mais que doa às vezes, sempre tem jeito de nos surpreender com momentos de pura beleza. E vale a pena viver para ver esses momentos chegarem.